Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos para a segunda parte do nosso pequeno podcast sobre vampirismo astral, onde falamos sobre como as pessoas podem vampirizar outras pessoas. E foi deixado bem claro que pessoas não se alimentam de energia de outras pessoas. A gente tem a nossa fisiologia toda que impede com que nós possamos nos alimentar, certo? De energia de outras pessoas. Porém, no grupo, sempre tem os entusiastas do paranormal que falaram: mas e aquele Buda que ficou não sei quanto tempo sem respirar, outro que ficou não sei quanto tempo sem comer? Cara, isso são relatos, que nós temos que não foram provados, cientificamente, de forma alguma. Ninguém pegou um Buda e colocou o cara lá pra ficar sem comer durante 1, 2, 3 semanas pra ver se ele ia morrer ou não. Isso daí são relatos mágicos que os próprios monges colocam, certo? Então a gente pode crer que aquilo é muito mais pro folclore, certo? Do que algo que realmente vai acontecer. E a outra questão que foi levantada foi que, em alguns testes físicos, científicos, por exemplo, o tal do monge lá que não respirava, na verdade ele tinha um canal de respiração que passava pelo olho dele, fazia até bolha quando ele respirava pelo olho e não pela boca e pelo nariz. Então, eu sei que tem uma galera que curte muito o mágico por mágico mesmo, só que tem que ter cuidado porque aqui a gente tá falando de ocultismo, não de mágica, sacou? Truque. Isso é truque para chamar atenção. Então, vamos falar sobre o vampirismo sendo causado por entidades de outros planos. Então, eu já começo falando que não tem prova científica e agora eu vou falar de entidades de outros planos. Outra coisa que também não tem nenhuma comprovação científica, apesar de que muitas pessoas acreditam piamente que existem. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não consigo crer que no universo inteiro só vão existir os seres humanos como, seres pensantes, vamos botar assim, racionais. Então eu acredito sim que existem entidades em outros planos de existência, que foi uma coisa que eu citei na primeira parte. E esses planos de existência, eles têm o quê? A sua própria população, Então, assim como você tem os seres humanos vivendo nos seus corpos físicos aqui no plano terreno, no planeta Terra, eu acredito que sim, você vai ter um outro plano, que pode ser chamado umbral, onde a gente tem uns seres que vivem lá, que são feitos de uma gosma preta e que se chamam espíritos sofredores, sabe? O nome vai variar tanto do local quanto do povo que mora por lá, porque eles vão passando de várias e várias religiões, cultos diferentes, e cada um dá o nome que acha melhor até que vem alguém e mate eles, porque é isso que acontece. Uma religião mata a outra até que no final só sobre uma, ou que elas façam um acordo entre elas. Mas o que rola? Essas entidades, assim como nós tentamos fazer, elas fazem a projeção astral delas. A projeção astral, a gente poderia dizer que seria tipo uma passagem para outro mundo. Se não me engano, acho que no druidismo ou na Wicca, eles acreditam muito na questão de portais naturais, que em alguns lugares na floresta, a própria natureza cria, naturalmente, um portal onde seria uma forma mais fácil de você alcançar outros planos. Então, alguns acreditam em planos elementais, como planos do fogo, planos da terra, planos da água. E ao passar por esses portais, você poderia encontrar esses planos e lá você teria as criaturas mágicas que moram nesse plano. Então, a gente teria lá os gnomos, os entes, etc., vivendo no plano elemental da Terra, A gente teria silfos, etc, e blá, 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 blá. Cara, é tudo muito bonito, tudo muito mágico, é tudo muito místico, tudo muito folclórico. Mas a gente tá falando de vampirismo. Então, no vampirismo, o que a gente normalmente encontra são entidades baixas, ou entidades densas. Muitas pessoas falam que essas entidades têm uma energia densa e a nossa energia, por ser mais leve, não entra em contato com a deles e o cachorro começa... Engraçado, são 7 horas da manhã e o cachorro já acordou. Bom, então o que rola? Essas entidades de energia densa,
elas poderiam sim tentar se transportar para outros planos, assim como nós fazemos quando fazemos projeção astral. Nós estamos saindo do plano físico, estamos indo para outros planos de outras vibrações. E quanto mais tempo a gente consegue ficar do lado de fora, mais longe a gente consegue alcançar. Só que uma coisa que você repara é que, apesar de todo mundo querer fazer projeção astral e nem todo mundo conseguir, todo mundo pode tentar, porque não tem risco nenhum, né, da pessoa não voltar, né? Seria o mais assustador. Tipo, o cara morreu fazendo projeção astral. Não existe isso. Ninguém morre fazendo projeção astral. Por quê? Porque quando a pessoa projeta, ela sai do corpo dela, ela vai voltar para o corpo físico em algum momento, porque é lá onde ela pertence, né? A gente tem alguns seres na mitologia que teoricamente conseguiriam desfazer essa ligação, que seria a Banshee, né? Só que é mitologia. Então o que rola? A pessoa volta ao seu corpo, por quê? Porque ela precisa se alimentar, ela precisa existir, ela precisa de energia para poder existir. E conforme ela vai se afastando do seu corpo físico, é como se fosse uma vela que vai queimando até não sobrar nada. E aí no final ela volta, sacou? Então, as entidades de outros planos, quando elas saem dos planos dela, não vou dizer que elas tenham, sei lá, uma espécie de corpo físico do lado de lá. Talvez elas só tenham um corpo astral. Quando elas vêm para o nosso plano, elas também precisam de energia para poder se manter em movimento. Seria tipo um combustível espiritual para que ela pudesse existir nesse outro plano. Então o que rola? Ela não vai conseguir criar energia na vibração do plano diferenciado. Ela no máximo consegue mudar a vibração dela, assim como nós fazemos, para poder entrar e enxergar nesse outro plano. Mas gerar energia ali não conseguimos, a não ser que morramos ou algo do tipo. Então essa entidade, ela vai vampirizar algum ser nativo, algum ambiente. Isso é interessante de lembrar. O vampirismo também pode ser aplicado em ambiente. Um ambiente nativo daquele lugar, entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que um espírito sofredor vem do umbral, andando, caminhando, e aí ele chega aqui no plano físico. Ao sair do plano umbral, ele já vai começar a definhar. Quanto tempo isso demora, não sei, eu nunca fiz um estudo, né? Mas, sei lá, né? Então, o que rola? Ele vai ficar definhando até que chegue um dado momento que ele se canse e automaticamente, acredito eu, talvez isso não ocorra, mas talvez automaticamente ele volte pro umbral, ou talvez ele desapareça. Então não sei, né? A gente sabe que o ser humano, ele volta pro corpo físico, mas talvez um ser espiritual ele não volte para lugar nenhum, né? E aí é sinistro. E aí é por isso que a gente tem o vampirismo, né, de outras entidades sobre os seres daquele plano. Então a gente tem, por exemplo, uma entidade que vai vampirizar um ambiente. Mas objetos inanimados não geram energia. Mas no ambiente tem muita vida, se você parar pra pensar bem. Mofo é vida, planta é vida, um monte de coisa é vida. Inseto é vida, bactéria é vida. Obviamente, podemos concluir que a quantidade de energia gerada, certo, por uma planta ou por uma formiga é menor do que a quantidade de energia gerada por um ser humano. Não só por causa do tamanho, mas também por causa da quantidade de energia que é gasta, certo? Então, essa entidade ela vai preferir vampirizar, certo? Um ser humano ou um animal, saca? Maior, vamos botar assim. Pra quê? Pra poder conseguir consumir mais energia e permanecer mais tempo nesse plano. Com o tempo, ela vai ficar só fazendo aquilo pra não deixar de existir. E a pessoa que está sendo vampirizada vai sofrer aqueles efeitos de ataque astral. Ela vai sofrer cansaço, ela vai sofrer mau humor, ela vai sentir frio, ela vai ir perdendo a empolgação dela. Não porque ela está parando de gerar energia, mas porque boa parte da energia dela que deveria ser encaminhada aos chakras, etc., não está sendo encaminhada, saca? Então, eu acredito que deu para vocês entenderem mais ou menos por que a entidade teria que vampirizar um ser humano. E lembrando, não é só umas entidades de planos densos que vampirizariam um ser humano. Poderiam ser entidades de qualquer outro plano, até planos mais altos do que o nosso. E essas entidades eu vou falar na parte 3 desse podcast, porque a gente já está batendo os nossos 10 minutos. Então, se você curtiu,
Dá um like, a gente tá no YouTube, inclusive hoje eu tenho que postar o podcast anterior no YouTube. Estamos no Spotify, estamos no Castbox e obviamente aqui no portal você sempre vai poder dar play e ouvir os nossos podcasts. Compartilha, comenta, a gente também tem o nosso Apoia-se. A gente tem um Apoia-se porque a gente está querendo lançar o aplicativo da Imperium Fortuna. Então, todo o dinheiro que vocês transferem pra gente no Apoia-se ou no Pix, que também está na descrição, a gente está guardando para poder lançar o aplicativo da Imperium, para que fique mais fácil para que vocês recebam as notificações, participem e etc. Então, valeu galera, por hoje é só, até a próxima, fortuna!